Olá, pessoal. Então vamos continuar a nossa aula de base Q, né, e uso do formato IQ em uma implementação de uma equação de controle utilizando o software PSIM. Vamos lá? Bom, eu consegui para vocês, pessoal, uma licença estudante do PSIM. Tão logo eu postar essas aulas no Google Classroom, eu também vou colocar lá o link para vocês baixarem o PSIM e o número serial para vocês utilizarem. Então eu peço que vocês não divulguem esse número serial porque eu tenho um número limitado de licenças que é para os alunos dessa turma. Ok? Então vamos lá. Na aula passada eu mostrei para vocês como montar rapidamente esse circuito e qual que é o objetivo dele, para nós testarmos a nossa equação de controle executando no software PSIM aqui, porque eu consigo aqui simular a parte eletrônica e a parte de controle também. Tá? Então, algumas coisas não ficaram claras, né? Então vocês viram que eu tenho um PWM aqui com uma fonte e eu usei esse buffer aqui para poder isolar esse resistor do filtro desse resistor aqui, dessa configuração desse transistor aqui. Então aqui nós vamos ter 10 volts chaveado, né? E após esse filtro eu tenho um sinal CC, que é a média desses 10 volts chaveado. Então uma das formas de fazer um conversor digital analógico é utilizando um PWM com um filtro. E depois eu coloquei outro buffer aqui para isolar esse divisor resistivo do filtro também, porque esse divisor resistivo aqui vai me ser fundamental para eu conectar um conversor AD. Por quê, pessoal? Eu quero uma fonte controlada aqui nesse ponto, e é por isso que eu coloquei o V aqui, que eu posso chamar de VLoad. Né? Eu quero uma fonte controlada de 0 a 5 volts. Mas primeiro eu preciso especificar qual é o AD ou qual é o microcontrolador que eu vou utilizar para executar essa equação de controle. Vocês devem ter feito isso na disciplina de controle. Se soubessem que dá para fazer no PSIM, talvez seria mais fácil ainda. Não sei se chegaram a utilizar. Então, como eu não tenho o quadro, eu vou utilizar esse bloco de notas aqui. Então, primeiro eu preciso especificar qual vai ser o meu microcontrolador. Né? Então, como vocês têm aula com o MSP430, eu vou usar um MSP430. Quais são as características do AD do MSP430? O ADC dele é de 10 bits. E eu posso configurar ele para operar de 0 a 2,5 volts. Essa é uma das configurações possíveis dele. Tá? E o MSP430, a frequência de operação dele máxima, esse que vocês utilizam, é 16 MHz. Então, nós vamos especificar 16 MHz. Bom, então essa é a especificação do microcontrolador que eu vou utilizar. E notem aqui, ó, se eu quero controlar aqui de 0 a 5, né, eu posso ter no máximo 2,5 na entrada do conversor AD, então eu fiz um divisor resistivo de 2. Né? Então, se eu tiver 5 volts aqui, eu vou ter 2,5 aqui, que é o limite que eu quero controlar. O ideal seria ter uma proteção de buffer aqui também, né? Para não extrapolar esses limites do AD. Ou fazer um divisor resistivo um pouco mais conservador. Então, voltando aqui, essas são as características do microcontrolador que eu vou utilizar. Então, vocês vão ver que não é tão difícil de entender essa lógica aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é, se eu tiver 5 volts nesse ponto, eu vou ter quanto aqui? 2,5. Se eu tiver 2,5 volts no conversor, na entrada do conversor AD, quanto que eu vou ter na saída? É um conversor AD de 10 bits, ele opera de 0 a 1023. Bom, então se eu tiver 5 volts aqui, eu vou ter 2,5 aqui, e esses 2,5
vão ser 1023 nesse valor digital dentro do processador. Agora, pessoal, se eu tiver 1 volt, eu vou ter X, né? Essa é a primeira lógica que a gente tem que fazer. Então, quem que é esse X aqui? Esse X é o valor digital que eu vou ter para 1 volt. Né? Então, esse X nada mais é do que esses 1023 dividido por 5. Né? Isso aí vai dar 204,6, se eu não me engano. E como eu estou no mundo de ponto fixo, eu vou truncar isso para 204. Então, o que significa, pessoal, então, isso aí? Que 1 volt, lá no mundo exterior, na eletrônica, é igual para mim, no mundo digital, aqui dentro do processador, a 204. E isso aí não é tensão, né? Isso é um valor qualquer lá do conversor digital. Então, qual que é o nosso próximo passo? É transformar isso numa base Q. E depois eu falo um pouco sobre por que eu escolhi base Q11, mas eu escolhi aqui Q11. Então, 1 volt em Q11 equivale a 1, que é multiplicado por 2 elevado a 11, que é 2048. A questão, pessoal, é, quando eu converto isso com conversor AD, eu tenho 204. E eu queria que esse 1 volt ele estivesse dentro do processador representado em Q11. Então, eu vou usar um fator de conversão, que é quanto que seria 1 volt em Q11, dividido pelos 204 que eu tenho no AD, né? Que isso nada mais é do que 2048 dividido por 204, que isso aqui vai dar 10,039. Novamente, pessoal, eu estou com um valor quebrado, né? Então, como eu estou no mundo do ponto fixo, eu vou arredondar isso para 10. Daí vocês vão me perguntar, mas professor, isso aí não vai causar um erro? Vai causar um erro, com certeza, né? Inclusive, a gente pode analisar qual que é o erro, né? Então, se eu tiver 1 volt na entrada do AD, eu vou ter 204. Se eu multiplicar isso por 10, dá 2040, né? O erro é 2040, que é o que eu vou ter de verdade, dividido por 2048, que é o que eu deveria ter. Então, quando eu tiver 1 volt aqui, né, depois dividido e convertido no AD, dentro do processador, se eu usar esse fator de conversão, na verdade eu vou ter 0,996, então eu tenho um erro aí de 0,004. Né? Esse é o erro se eu utilizar esse fator de conversão. Ah, mas e se para mim 0,04 for algo relevante? Tem solução, pessoal, mas primeiro vamos para o mais simples. Então, eu arredondei, e ao arredondar, eu tenho um erro, né? Eu tenho um erro equivalente. Certo? Então, o que eu quero fazer? Agora eu tenho tensão dentro do processador em base Q11. Como que eu tenho essa tensão em base Q11? Basicamente, multiplicando o que vem do AD por 10, o que não é tão difícil de ser feito. Então, o próximo passo é, eu vou fechar uma malha, né? E ao fechar essa malha, eu vou colocar uma equação de controle aqui para garantir uma referência que eu quero na saída. Então, a equação de controle que eu vou utilizar é um PI, algo bem simples que vocês já viram. E um PI digital, que pode ser representado de várias formas, eu vou representar dessa forma aqui, ó. Então, a razão cíclica atual vai ser igual à razão cíclica anterior, mais um ganho Kp/Ki, multiplicado pelo erro atual, menos o ganho Kp multiplicado pelo erro anterior. Então, essa é a equação de controle que nós vamos implementar. Daí vocês não sabem quais são esses ganhos, né? Então, eu vou dizer para vocês que eu já fiz eu fechei, nosso objetivo aqui não é controle,
né? Então, eu modelei esse circuito e mais ou menos projetei um controle e eu obtive esses ganhos aqui, ó, 0,2588 vezes o erro anterior, menos 0,23437 multiplicado pelo erro anterior. Essa é a equação de controle que nós precisamos implementar, né? Então, qual é a primeira coisa que eu já imagino aqui, pessoal? Que o erro ele vai estar em Q11, porque eu tenho tensão em Q11, eu vou ter uma referência em Q11, o erro vai estar em Q11. Então, como eu vou multiplicar, e a gente viu aqui nas nossas aulas, na nossa aula anterior de base Q, que ao multiplicar eu vou somar os expoentes, eu não quero passar de Q31, por exemplo, seria o ideal, né? Talvez até Q30, Q27, depende de quantos bits eu preciso para o 5 aqui, né? Então eu vou chutar uma base Q para esse ganho aqui, para mais ou menos encontrar algo que ao multiplicar Q11 por Q11 não ultrapasse aí um Q30, um Q29, né? Então, eu vou chutar Q11 também, para ver como é que fica. 0,2588 multiplicado por 2 elevado na 11 dá aproximadamente 530. Daí vocês vão... tem um erro, né, professor? Tem um erro, né? Tem um erro, mas vamos lá. 0,2588, desculpa. Se eu pegar 530 e dividir por 2048, eu vou ter o que eu tenho de fato de ganho, se eu usar Q11 ali, ó. Então, tem um erro que eu posso realimentar na minha equação de controle e testá-la no MATLAB qual é o impacto desse erro. Mas acredito, pessoal, que é um erro lá na quarta casa, é um erro quase irrelevante. Então, essa equação de controle aqui, ela vai ser 530, que é o ganho em Q11, vezes o erro que está em Q11, menos. Daí eu tenho o outro ganho, que é 0,23437 multiplicado por 2 elevado na 11. Eu também quero outro ganho em Q11. Aproximadamente 480, eu vou arredondar para 480 vezes erro anterior, que também está em Q11. Então, isso aqui está em Q11, é o ganho em Q11, e o erro também vai estar em Q11. Lembrando por que o erro está em Q11, pessoal? Porque a tensão de entrada aqui vai estar em Q11, eu vou usar a referência em Q11 para poder subtrair, né? Então, esse erro vai estar em Q11, o ganho vai estar em Q11, e o que eu vou obter dessa multiplicação aqui? Ao multiplicar dois valores em Q11, a resposta sai em Q22. Então, eu vou somar esses dois. Tá? Então, guardem essa informação. Certo, pessoal? Agora tem um outro lado aqui, ó. Isso aqui sai uma razão cíclica, que vai estar em Q22. Tá? Então, eu vou realimentar isso aqui no PWM. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que lembrar? Como é que eu faço um PWM no microcontrolador? E a resolução de um PWM num microcontrolador de 16 MHz depende da frequência do PWM. Então, se eu tinha uma coisa que eu tenho como parâmetro do meu projeto é o microcontrolador, a outra coisa é a frequência do PWM. Então, nós vamos utilizar como frequência do PWM 20 kHz. Então, o que significa aqui, pessoal? Se eu dividir 16 MHz por 20 kHz, eu obtenho 800. O que isso significa? Que o meu Duty Cycle, para ir de 0 a 100%, significa um valor digital dentro do processador de 0 a 800. O que é esse 800, pessoal? Também significa quantos ciclos de clock eu preciso para contar um período de 20 kHz. Então, eu já sei que se eu tiver 0 na saída desse PWM, eu tenho 0 de razão cíclica. Se eu tiver 800, eu tenho razão cíclica 100%.
A pergunta é, pessoal, esse valor está em base Q? Não. É que nem o valor do AD lá, 204. Esse aqui é 800, é um valor qualquer, que claro que me representa algo, mas ele não está em base 10, nem está em base 2, ele não está em base nenhuma, é um valor digital. Né? Então, a primeira coisa que vocês têm que guardar em mente. Então, qual é o primeiro valor de base que se aproxima? Lembrem-se que esse 800 representa 100% de razão cíclica, que também representa 1, né? Porque eu posso dizer que o PWM funciona de 0 a 1. Né? Certo? Então, esse 800 é 100%. Ou 1. 1 em base Q pode ser 256, 512, 1024, 2048, 4096 e assim por diante, que é 2 elevado a alguma coisa. Né? Então, eu vou escolher, pessoal, para que esse PWM esteja em base Q12. Ah, mas professor, por que não vai manter a base Q11? Porque, na verdade, eu tenho a resposta dessa equação em Q22. Se eu quiser, eu posso usar Q22, inclusive. Né? O que não seria, inclusive, tão ruim. Né? Podemos até testar. Mas primeiro vamos fazer com Q12. Né? Na verdade, Q22 seria melhor. Se eu tiver esse PWM em Q12, quando eu tiver 100% de PWM, eu vou ter 1 multiplicado por 2 elevado na 12. Elevado na 12. E isso aqui é igual a 4.096. Tá? 4.096 não é 800. Então, eu preciso, de novo, fazer uma conversão de 800 em 4.096. Né? Mas eu não posso usar vírgula. Né? Então, eu não posso usar um fator de conversão com vírgula. Então, qual seria uma das formas de fazer isso aqui? Quando eu tiver essa saída do PWM de 0 a 800, eu posso fazer o DDN ser igual a DDN, que multiplica 800 dividido por 4.096. O que eu vou ter com isso aqui, pessoal? Se eu saio daqui de DDN com um valor de 0 a 4.096, ao multiplicar por 800 e dividir por 4.096, eu vou ter algo operando de 0 a 800. E daí vocês vão me perguntar, mas, professor, nem tem divisor lá no MSP. Não tem problema. Porque quando a gente trabalha em base Q, a gente usa algo chamado shift. Então, como é que eu posso implementar isso aqui se fosse em C? A razão cíclica vai ser a razão cíclica anterior mais KPKI multiplicado pelo erro atual. E isso aqui sai uma resposta em Q22. Como é que eu passo isso para Q12? Eu faço um shift 10, pessoal. Porque um shift 10, em lógica binária, é uma divisão por 2 elevado na 10. É uma divisão por 2 elevado na 10. Como eu tenho o valor em Q22, ao dividir Q22 por Q10, eu tenho Q12. Então, da mesma forma aqui, eu vou ter KP, que multiplica o erro anterior. Isso aqui vai estar em Q22. Se eu fizer um shift de 10, também eu volto isso para Q12. E com isso, pessoal, se antes eu tinha DDN com a resposta em Q22, agora DDN está em Q12. Certo? Então, se essa resposta está em Q12 e eu multiplicar ela por 800 e dividir por 4.096, eu tenho algo em 0,800. Então, DDN vai ser igual a DDN vezes 800. Shift 12. Porque isso aqui
vai dividir por 4.096, ou 2 elevado a 12. Então, notem, pessoal, que tudo aqui é ponto fixo, porque eu converto no AD. Né? Então, vamos lá, converti no AD, tive 204, ele truncou, o AD trunca. Daí eu multiplico por 10. Primeiro, não tem divisão, notem, eu multiplico por 10. E daí eu tenho um valor que está em base, que é 11. Daí eu subtraio da referência. Eu continuo só somando e subtraindo, ou multiplicando. Daí eu faço a equação de controle. Tem multiplicação, shift e soma e subtração. Né? Então, primeiro, não tem divisão. Segundo, nenhum número tem vírgula. Né? No máximo, eles são truncados. E aqui é a mesma coisa, ó, multiplicação e shift. E essa razão cíclica é a que eu vou jogar na razão cíclica lá do microcontrolador. Né? Então, isso aqui em C, pessoal, é exatamente isso. Ó. Uma multiplicação, duas multiplicações, 2 shifts, uma soma e uma subtração, e eu tenho a nova razão cíclica. Né? Mais uma multiplicação e um shift. Isso aqui é muito mais rápido, pessoal, que usar ponto flutuante emulado, ou, dependendo, até mais rápido que usar ponto flutuante dependendo do processador, né? Mesmo tendo hardware em ponto flutuante. Essa é uma operação bem rápida, essas operações de shift aqui. Né? Então, como que eu posso fazer isso no PSIM? Infelizmente, pessoal, o PSIM estudante, ele não tem o bloco C. Eu poderia programar em C e fechar essa malha aqui em C. Mas, felizmente, ele tem aqui na parte de controle alguns blocos que são multiplicações, os somadores, que a gente pode implementar a nossa equação de controle diretamente por blocos. Né? E é isso que eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Né? Então, continuamos no próximo vídeo como que eu implemento essa equação de controle, né, que nós desenvolvemos aqui, que é basicamente essa aqui, ó, e todas as adaptações e conversão AD e tudo mais, utilizando os blocos do PSIM. Então, era isso, pessoal. Até a próxima aula.